A Bola Não Para está no ar para você, aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, ou no site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Você assiste o programa A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. E ainda tem chance de reprises aqui no canal de São Paulo. Na terça, às 10 da noite, quinta às 15h30 e no sábado, 21h30. E com muito prazer, recebendo aqui Alexandre Galo. Tudo bem, Fred? Jogador, volante e técnico, gestor de futebol. Também. Muita coisa, né, Galo? Prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Presença aqui. E acho que a gente vai se credenciando dentro do futebol, né? Acho que é como é no jornalismo, enfim, em todas as áreas. Eu tive a oportunidade no passado de trabalhar como gestor e foi uma grata experiência mas o meu negócio é campo. Legal. E só para a gente rememorar, eu sempre faço isso, viu, Galo, que as pessoas vêm aqui para se apresentar, porque às vezes tem um jovem, está acompanhando, às vezes não acompanhou o Alexandre Galo jogando, já sabe do Galo, já como treinador, o trabalho que teve na seleção brasileira. Você começou em qual clube, Galo? Ribeirão Preto, foi? Eu sou oriundo de Ribeirão Preto, comecei lá no Botafogo, praticamente joguei 11 anos lá, todas as categorias de base, até chegar ao profissional, e depois fui vendido para o Santos. Foi uma grande experiência para mim. Você chegou em 94 no Santos? Não, cheguei em 92. 92. Fiquei até 96, foram 5 anos. Tá. E muito feliz lá no Santos, acho que momentos importantes. Infelizmente, não ganhamos bateu na trave aquela decisão, que seria importantíssima para o clube. E para mim, particularmente, também. E aí tive a sequência de carreira. Fui a Portuguesa. Bateu na trave da Portuguesa também, também, né? São Paulo. Consegui ser campeão paulista no São Paulo. No Corinthians, meu último clube. Mas antes disso, depois de São Paulo, Botafogo do Rio, Atlético Mineiro e Corinthians. Foi o último jogo meu, aquela decisão da Copa do Brasil, que nós perdemos para o Grêmio, que é a fatídica final de Copa do Brasil. E o Tite estava iniciando a sua caminhada ali no Grêmio como técnico. Exatamente, ali foi meu último jogo e aí já estava me preparando para partir para a carreira como treinador. Como jogador, você alcançou o que você esperava, Galo? Ou você acha que poderia ir mais longe? Ou foi o que você pensava pelos clubes que você participou, que foram grandes clubes aqui no Brasil? Eu acho que é difícil assim, praticamente eu joguei 10 anos em grandes clubes, né? E eu acho que até teve uma reportagem, acho que de 95 a 2000, eu fui talvez o atleta que mais decisões disputou. De brasileiro só foram 3, 4 de estaduais. Rio-São Paulo com o São Paulo, Supercopa das Libertadores com o São Paulo também contra o River. Então, quer dizer, acho que faltou, eu tenho 3 medalhas de prata do Campeonato Brasileiro e tenho uma medalha de ouro. Acabei sendo campeão brasileiro como auxiliar com o Vanderlei. E o Campeonato Brasileiro naquela época tinha uma marca muito importante para o atleta, né? E eu, em 3 situações, em 5 anos, com 3 clubes diferentes, acabei batendo na trave. Foi uma coisa que eu queria ter conquistado. Fica assim, você, poxa, eu cheguei perto e não consegui? Cheguei muito próximo com 3 times que não eram protagonistas, né? Eu acho que isso que é importante a gente saber. O Santos de 95 vinha de um momento muito difícil na vida do Santos. Historicamente, o Santos passava ali um momento financeiro bastante delicado. A Portuguesa depois já tinha uma condição financeira boa de clube. O Candinha era o técnico, o Candinha era o técnico. Jogando. Porém, não era protagonista para estar chegando, classificamos em 8º lugar. E depois com o Atlético Mineiro também, pegamos aquele Super Corinthians. Naquele ano jogamos 4 vezes contra o Corinthians, perdemos uma única vez e acabamos perdendo a decisão no empate. Então eu acho assim que Deus escreve da maneira que tem que ser. Eu tenho que agradecer a minha carreira, acho que viver esses grandes momentos em grandes clubes, naquela época, principalmente quando o campeonato estadual tinha um valor quase que igual ao que era um campeonato brasileiro, e eu conquistei 4 consecutivos aí com São Paulo, Atlético e Corinthians. Então eu tenho que agradecer, acho que valeu e ficou esse gostinho do Quero Mais, que acabei em 2004 conquistando como auxiliar do Vanderlei o Campeonato Brasileiro, do Santos. Contra o Vasco, aquele jogo em São José do Rio Preto. Exatamente. Isso aí. E ainda sobre isso, Galo, sobre você jogando, você era um volante que ajudava bastante na marcação, mas saía bem assim com a bola, né? E tinha alguns momentos até fazendo gols Galo. Você vê dessa maneira, assim, você conseguiu aproveitar bem nessa posição de volante, que às vezes você ficava muito marcado, principalmente na década de 90, o brucutu, é o cara que marca, é o cara que sai pouco com a bola. Você saía um pouquinho diferente em relação a isso, Galo? Na verdade, você conhece bem o Santos também, você sabe que o Santos sempre teve um futebol muito leve, muito solto. DNA ofensivo, que tanto se fala hoje. Exato, e naquela época nós tínhamos um meio campo que jogava na minha frente o Carlinhos, o Robert, o Wagner, Jamel e Giovani. Nenhum marcador. Então sobrava praticamente tudo para mim. Eu acabei ficando marcado no Santos por isso. Já quando eu estive na Portuguesa, tive a solidez de um capitão do meu lado.
onde eu tive condições de aparecer um pouquinho mais tecnicamente, poder jogar e deixar esse trabalho todo para o capitão, que tinha muita estrutura para isso, né? Então eu acho que esse período do Santos marcou muito em relação a isso, mas eu acho que eu tinha técnica, eu por 3 vezes na competição no Campeonato Brasileiro eu ganhei melhor passador e melhor lançador do campeonato. Então eu fazia com que o time andasse com velocidade, fazendo inversões de jogo com qualidade. Isso eu lembro bem, né? Na época do Santos, até alguns falavam, o Galo pega forte, pega firme, mas acho que era muito mais pelo estilo do time do que realmente pela sua característica. Quando você tem um time muito leve, muito solto, você tem um volante que tem que fazer esse trabalho, o trabalho sujo. Você fica muito marcado. Sim. Entendeu? Então eu acabei ficando marcado, mas tinha condições de ter jogado, assim como te fiz na Portuguesa, jogado um pouco mais de futebol, entendeu? Claro. Mas não me arrependo absolutamente de nada, tive grandes treinadores, me ajudaram muito, esse próprio grupo de 95, um grupo fantástico, me ajudou muito. O 95 você falou bastante, né, Galo? Mas assim, realmente, aquele jogo contra o Fluminense é um jogo que é histórico. Essa virada que aconteceu no Pacaembu, né, depois de perder de 4-1, ganhar por 5-2 no Pacaembu. Eu acho que foi o grande jogo da sua vida, ou você teve outro grande jogo na sua vida? Ou esse realmente, pelo que foi, 2-0 faz no primeiro tempo, o time fica no intervalo, não sai de campo, a torcida fica cantando, e aí consegue uma virada, complementa a virada, confirma a virada, vencendo por 5-2, Galo. Não, aquele foi o maior jogo da minha vida, de todos, sem dúvida. Ele está no top 5 de maiores jogos da história do Santos. Sim. Foi eleito pelos torcedores do Santos, né? Então foi um jogo que marcou muito por toda a história que envolvia, tudo que estava acontecendo, o momento político do Santos também meio com um confronto com a CBF. Sim. Na verdade, o Pelé era praticamente o presidente do Santos, o Samir Abdurrak era o advogado dele, que era parceiro do Pelé, mas efetivamente o Pelé tinha se afastado um pouquinho da CBF na época. Sim. Nós sofríamos muito com isso e acabamos sofrendo um momento mais importante que não podia acontecer, que foi aquela decisão. Exatamente, na final. Mas... Você acha que foi isso, Galo? Você acha que teve alguma influência esse relacionamento? É difícil falar isso aí, né? Mas que ficou no ar isso? Ficou no ar até porque quem convivia ali no Santos sabia dessa dificuldade. Que poderia... eu era o capitão da equipe, eu tinha muito acesso ao Samir, principalmente ao presidente, ao Zé Paulo, ao pessoal da diretoria. E a gente sentia que tinha essa distância, sabe? Mas agora não podemos jogar, depois de tantos anos nas costas de uma covardia isso aí. Mas... sem dúvida foi o maior jogo, aquele jogo do Fluminense voltando à semifinal. Sim. Foi uma coisa inacreditável, difícil acontecer. O futebol, ele é apaixonante porque essas coisas imprevisíveis elas acontecem. Mas aquele jogo foi algo de especial. É verdade. E eu vou até falar, porque muita gente acha que eu fiz o Galo no Jovem Pan, a cobertura do Palmeiras por 15 anos. Muita gente acha que eu sou palmeirense. Não escondo o time, não sou de ficar fazendo bandeira, mas eu sou santista. E esse jogo eu estive no Pacaembu, tinha até um cara de Papai Noel, presente de Natal, o Santos na final, o cara ficava carregando um cartaz, ele ficava rodando o estádio inteiro nesse dia no jogo contra o 5-2. E realmente o jogo foi fantástico por tudo que cercou. E até esse jogo marcou muito o Giovani, né? Pelo que ele atuou em campo. Sim, pelo que ele jogou, né? E aquele fato de vocês terem ficado em campo ali foi algo meio que mágico ali. Acho que aquilo ali também foi um incentivo para vocês e o torcedor entendeu, né? Cara, aquilo ali nós decidimos no café. Eu e o Pintado tomando café. E a gente estava conversando, tentando criar uma maneira de trazer cada vez mais essa torcida, porque a gente sabia que ia lotar, para dentro do jogo, né? E aí, conversando, falou, se a gente ficar dentro de campo, cara, vai ser do caramba. Tanto é que o Cabralzinho, que se você vê a imagem do jogo, ele está saindo em direção ao vestiário, e aí vê que a gente acaba se reunindo lá, ele vai para lá também. E aí eu conversei com ele, falei para ele o que ia acontecer, e ele comprou a ideia na hora, e aquilo ali tomou um tamanho, a torcida toda cantando o hino do Santos esses 15 minutos. Sim. A gente praticamente estava ali para querer continuar o jogo, porque a gente sabia que a gente... Do jeito que estava jogando. Eu trabalhei com o Melo, depois com Sim, o Melo, muito tempo com o Vanderlei, e o Melo estava no Fluminense naquela época com o Joel, né? E ele sempre falou para mim, aquele jogo lá foi um jogo que eu não esqueço na minha vida. E ele falou que se vocês precisassem ganhar de 7, iriam fazer 7, porque existia um negócio que era algo mais além do futebol. O que estava envolvendo ali no Pacaembu, o espírito que estava ali, uma coisa que eu acho que... O Vampeta falou a mesma coisa, eu trabalhei com o Vampeta na Jovem Pan, falou a mesma Vampeta coisa. também, o Vampeta teve no time, um grande time, o Fluminense um ótimo time, né? Renato, o próprio Gaúcho, Sorley, uma equipe muito forte, Vampeta, Ailton, time muito bom, mas naquele dia não tinha como. E aquele papo que o Giovani falou, eu faço 2, você faz 1, isso é verdade, Galo? Cara, foi tão verdade que a hora que nós entramos no ônibus lá em Santos, lá no Rio, alguns torcedores hostilizando a gente, é claro que você perde 4-1 uma semifinal de Brasileiro,
Gols que a gente não está acostumado a tomar da maneira que foi, sabe? Todo mundo ficou muito nervoso dentro do... Só que aí, de repente, o Giovani do nada levantou lá atrás e falou assim, tô avisando aí que eu vou fazer 2 gols no próximo, hein? E por incrível que pareça, cara, o Macedo falou assim, eu vou fazer 1. E ele nem sabia se ele ia jogar ou não, porque o Macedo efetivamente não era titular. E o Camanducaia falou, e se sobrar eu também faço. Então foi uma coisa assim, os caras, de 4 caras que fizeram gol... Só o Marcelo Passo que... Eu acho que o Marcelo não falou, que eu me lembre, sim. Os 3 falaram. E a gente falou assim, não, nós vamos virar isso aí, cara. Vamos virar de qualquer jeito. E aí começamos a desenhar o que seria, nós falamos, até 15 minutos a gente faz 1 e tal, e as coisas foram acontecendo. Tanto é que teve um lance no final do primeiro tempo, teve uma falta no meio campo, assim, e eu faço uma inversão para o Macedo, ele pega de primeira na trave, no travessão, cara a cara com o goleiro, seria o 3º gol, sim, que nos daria já a classificação no primeiro tempo. Sim. Então nós tivemos 2 gols no primeiro tempo, estava do tamanho que a gente queria, e com essa permanência no intervalo aí, acho que trouxe mais o torcedor, e o segundo tempo a gente deve também muito ao que a torcida fez. Foi uma história bacana de se contar, de ver, e você conviveu com isso aí. Foi uma experiência interessante, foi realmente... Foi bacana. De jogo foi legal. Mesmo. Eu acho que faltou a cereja do bolo, que era a conquista, né? Porque, principalmente pelo que o Santos passava. Eu acho que o Botafogo também vivia um momento difícil nesse aspecto, e foi marcante, que eles comemoram até hoje esse título. Se a gente pensar, o gol que valeu foi o gol que não foi validado, né? Porque exato. O gol do Túlio estava impedido, o do Marquinhos Capixaba acabou tocando com a mão. O do Marquinhos foi um lance, né? E aí o do Camanducaia, que teria sido o gol mesmo. A validade, isso aí marcou muito e realmente foi uma pena. Foi uma pena, a gente sente muito por isso. Galo, aí chegou o momento, fez a carreira, momento de parar. E aí, a gente sabe que o jogador, às vezes tem alguns que já vão pensando, tá chegando o final, vou começar a pensar o que eu vou fazer. Outros não, poxa, vou esperar e vou ver o que eu vou fazer. Você já pensava ou foi algo que veio depois, vou ter que fazer isso, vou querer fazer isso? Como que foi para você essa transição? Não, foi muito tranquila, cara. Parei no outro dia, eu já estava preparado para me envolver no futebol, continuar no futebol como treinador. É uma coisa que eu já falava com 21, 22 anos, que eu queria dar sequência como treinador. Eu gostava muito. Já tinha isso? Já. Eu era muito atento, eu conversava muito com os treinadores, eu dava a minha opinião sempre. E para mim foi muito tranquilo. Parei de jogar com a cabeça. No outro ano, já em 2002, eu comecei a fazer estágio, fiz com o Parreira no Corinthians. Sim. Até porque quando eu saí do Corinthians no final de 2001, no mês de 2001, eu recebi uma proposta do Atlético Paranaense. E o que eu queria? Eu queria parar numa equipe grande para já dar uma sequência nessa própria equipe grande, ou que fosse como um auxiliar da casa, ou como se fosse fazer um pequeno estágio e aí seguir a minha carreira. E aconteceu no ano seguinte com o Corinthians. O Parreira tinha sido meu treinador no Atlético Mineiro e acabou abrindo as portas para mim no Corinthians. E eu fiquei aquela fase final, o Corinthians foi para a decisão contra o Santos em 2002, Sim. fazendo estágio com ele. E aí em 2003 eu recebi um convite do Dario Pereira para ser auxiliar dele no Grêmio. O Grêmio, 7 meses de salário atrasado, um momento extremamente delicado. O Caio lá, Rodrigo Fabre lá, meus amigos todos lá jogando, e foi um início nosso muito difícil, muito delicado, onde nós ficamos aproximadamente 4 meses e meio, quase 5 meses, mas a coisa não andou lá. E no final desse ano de 2013 já eu recebo um convite para ser treinador do Vila Nova, em Nova Lima. Tinha muito nome lá por causa do Atlético, né? Sim. A cidade muito próxima. E foi quando eu comecei efetivamente como treinador. Foi meu primeiro trabalho. E o Galo vai falar mais sobre a sequência de carreira como treinador, e também teve como gestor, e agora volta novamente a buscar espaço como treinador. A gente vai ao intervalo rapidinho aqui no Bola Não Para e já voltamos com o segundo bloco para você. A maior dor é daquele que não pode reclamar dela. A maior angústia é daquele que não sabe se haverá um amanhã. A maior esperança é daquele que sabe agradecer com um simples sorriso. Nossos projetos são simples: viver o hoje e esperar o amanhã. Há quem possa fazer escolhas na vida, e há os que são escolhidos por ela. A vida é uma grande bagunça, por isso é tão bom viver. O amanhã nem é tão longe assim. Nós dependemos de você. Não deixe nosso quarto escurecer. Nós só temos aqui. Ajude a gente.
Ajude a casa de Davi. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo. Hoje nosso convidado Alexandre Galo, técnico de futebol, já foi jogador, volante, vários clubes do Brasil. Já contou um pouquinho da sua passagem como jogador, já é o início de caminhada como treinador. Você que acompanha no canal de São Paulo, canal sp.com.br, Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, você pode assistir o nosso programa. Galo, você estava começando a sua caminhada, né? Aí o Vila Nova e depois você começou a sua caminhada como técnico, né? E aí? Bom, foi bem bacana, cara. Foi uma oportunidade única. O Anizinho, o presidente lá, me conhecia na época, era um cara muito bacana. Nós precisávamos ficar em quinto lugar para classificar para a Série C. Tá. E a campanha foi exatamente, ficamos em quinto colocado. Classificamos para a Série C. E acabando o campeonato, o time não tinha para aquele ano o calendário. Eu volto para Santos, moro em Santos, né? E entrando num restaurante, eu encontro o Vanderlei. O Vanderlei falou, pô, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu moro aqui. Ele falou, não, vai amanhã no Santos. Eu falei, por quê? Você vai trabalhar comigo como meu auxiliar. Que legal. Eu tinha trabalhado com ele somente em 2001 no Corinthians e acabei saindo de lá pelas mãos dele. Mas quando eu saí um dia lá, ele falou assim, o dia que você precisar de alguma coisa no futebol, você vai me procurar, que você foi muito homem comigo aqui naquele momento de dificuldade que foi, ganhamos o Campeonato Paulista e perdemos a Copa do Brasil. E eu nunca mais o encontrei. E aí acabei encontrando com ele em Santos e fui no Santos. E foi um ano maravilhoso, fomos campeões brasileiros lá naquele jogo final contra o Vasco. Aquela passagem de tabela em cima do Atlético Paranaense. Não, foi incrível, quase que a gente fica. Puta, aquilo ali foi uma situação que eu lembro que foi um jogo Grêmio e Atlético Paranaense, onde a gente estava assistindo lá depois do jogo com o Paysandu. Sim. A gente estava lá, nunca me esqueço, eu, Serginho, Vanderlei, a gente estava assistindo o jogo na piscina lá, que foi logo após o nosso jogo. E o Cláudio Pitbull naquele jogo fez toda a diferença e acabou fazendo acho que 2 gols e virando o jogo assim em 5 minutos. Pô, virou uma comemoração no hotel porque a gente estava morto e aquilo ali foi o que nos deu oxigênio para ganhar depois acho que do São Caetano, se não me engano, e depois jogar a final contra o Vasco. E aí essa caminhada, ficou no Santos quanto tempo, Galo? Só a passagem com o Vanderlei? Não, eu fiquei de abril de 2004 e depois que o Vanderlei saiu foi para o Real Madrid, ele não pôde me levar. Tá. O Marcelo, presidente, pediu para que eu ficasse como auxiliar da casa, como auxiliar do Oswaldo que tinha vindo, né? E aí fiquei mais ou menos 40 dias com o Oswaldo e apareceu uma proposta para mim para a Portuguesa, para treinar a Portuguesa, só que ela estava em último no Campeonato Paulista. Eu consegui resgatar ela, acho que em 8 ou 9 jogos, tiramos do rebaixamento. E o Marcelo me convidou depois que o Oswaldo saiu para assumir o Santos, disputar a Libertadores, que era um grande sonho meu como treinador, disputar uma Libertadores tão jovem. E nós chegamos às quartas de final da Libertadores daquele ano, aqueles problemas que nós tivemos contra o Atlético Paranaense, de jogadores que poderiam jogar, não poderiam jogar, que era o caso do Giovani, do Wendel. E foi uma confusão aquela semana de inscrição, foi um problema muito grave que a gente teve. Mas fizemos uma boa campanha, o Santos sempre ficou entre os 5 primeiros colocados. Inclusive na minha saída foi depois de um jogo de Santos e Fluminense lá em Volta Redonda, um 4-3, que nós perdemos, mas nós estávamos em 4º colocado, com o mesmo número de pontos de Fluminense e Inter, e o Corinthians era líder, né? Então a campanha foi razoável, eu entendi a troca, eles quiseram fazer uma troca para trazer um treinador mais experiente, trouxeram o Nelsinho Batista. Sim, que também não deu certo depois. Que acabou não dando certo e o time 7-1. caiu muito, acabou tomando aquela goleada lá no Pacaembu. Que inesquecível lá, aquela para quem é santista realmente só dói na alma, né? E aí no outro ano acabei, logo depois que eu saí do Santos, na primeira semana recebi a visita de japoneses aqui para me convidarem para trabalhar no Tóquio. Tá. E Tóquio Verde? No UFC Tóquio. UFC é o único o Tóquio Verde estava na 2ª divisão, Tá. o UFC Tóquio, que era o antigo Tóquio Gás, Sim. na primeira, né? Então eu fiz o ano de 2006 lá, que também foi uma grande experiência para mim, para minha família. E aí voltando de lá, no final do ano também recebo um convite para ir trabalhar no esporte, através do Homero Lacerda. Eu fui para o esporte, acho que fiz a maior campanha da história do esporte, com 84% de aproveitamento. Nós fomos campeões invictos lá. E quando acabou o campeonato estadual e nós acabamos perdendo por empate na Copa do Brasil para o Ipatinga, eu recebi um convite para ir para o Inter de Porto Alegre. Talvez essa saída do esporte seja uma saída que hoje eu não faria. Você teria feito. Mas eu fui porque, na verdade, o Inter queria ganhar a tríplice coroa. Tá.
que ele tinha ganho a Libertadores, o Mundial e a Recopa, seria a Tríplice Coroa. Então, para mim, seria um marco importante também para estar lá no Inter, uma equipe que não estava bem no Campeonato Brasileiro, o Abel tinha saído e tal. Eu acabei indo, foi uma decisão que eu tomei, que talvez hoje com a experiência eu não faria. E tive por pouco tempo lá, ganhamos a Recopa, a Tríplice Coroa, foi importante por isso. E acabei saindo aí praticamente em 4 meses. E no final do ano, Figueirense na zona de rebaixamento, me convida, vou lá, salvo o Figueirense, ficamos em 13º lugar, estava em 17º quando eu cheguei. E aí vira o ano no Figueirense, fomos campeões de novo. Foi a primeira vez que o Figueirense foi campeão fora de Florianópolis, foi contra o Criciúma, em 2008. E por um problema político e por uma falta de experiência novamente, porque eu acho que tudo que acontece dentro do clube dá para ser conversado. E nós estávamos muito bem, estávamos no Campeonato Brasileiro, iniciamos aqui com um empate com a Portuguesa aqui, incrível também, foi 5-5. Nós só perdemos um jogo de 5-1, buscamos 5-5 aqui no Canindé. E aí o Atlético Mineiro começou a me procurar. Eu não queria ir, ia ficar no Figueirense, até porque aquela experiência já tinha machucado, né? Mas eu recebo uma ligação do Zé Carlos Lages, uma pessoa fantástica, que também era envolvido com o Figueirense, era de um sócio da Figueirense Participações. E por essa questão política ele falou assim: Galo, pô, tá tudo bem, tudo ótimo, mas eu acho que você deve ir, porque senão a situação vai ficar ruim aí, porque politicamente... O que aconteceu foi que a família Prisco Paraíso, que era dona da Figueirense Participações, nós tínhamos combinado um aumento de folha de pagamento para o Campeonato Brasileiro. Quando nós fomos campeões, olha, não vamos ter aumento agora, não vamos fazer, vamos seguir assim. E numa reunião eu acabei falando: olha, vocês combinaram isso comigo, vocês vão ter que cumprir a palavra, porque senão quem vai sofrer sou eu, que sou o treinador. Sim. E eles sentiram um pouquinho essa situação, achando que eu queria pressioná-los, né? Então essa foi a confusão que teve. Hoje sou amigo deles, já nos acertamos logo depois desse caso aí, que realmente não foi bacana. E acabei indo para o Atlético num momento mais difícil da história do Atlético, né? Pelo convite, pela saída que tinha. Então foi uma saída em acordo com o Figueirense, e acabei indo porque eu queria continuar muito no Figueirense. Eu estava vivendo um momento bacana lá. E o Atlético, num momento de transição, uma equipe que vinha da Série B, e eu falo sempre para os clubes não se apaixonarem quando você vem da Série B para a Série A, porque a diferença é totalmente absurda, e vir um elenco de Série B para disputar a Série A, você sofre muito. Sim. E sofri, e fiquei aproximadamente uns 4 meses também, e aí no final do ano saí para dar um respiro. Aí depois do Atlético, em 2009, em dezembro, recebi um telefone do Paulo Carneiro, que assumiu o Bahia. Sim. Eu, Paulo, ligado à Vitória. Não estou entendendo nada, não, é o Bahia mesmo, é o gestor. Bom, fui para lá com, acho que 62% de aproveitamento, fizemos aí 9 meses lá no Bahia, e foi muito bacana com o Paulo, e é lógico que causou um desgaste essa questão do Paulo com o pessoal do Vitória. Sim. E aí ele acabou saindo, e eu acabei saindo também no mesmo período, foi bem difícil. Mas foi mais uma grata experiência, eu gostei muito de trabalhar com o Paulo. O Paulo está voltando agora no Vitória. Sim. Eu torço muito para que as coisas deem certo para ele. É um cara que entende futebol e tem um coração gigantesco, né? São poucas pessoas que são autênticas assim como ele no futebol. Muita gente não entende ele, mas quem convive com ele sabe a pessoa que ele é, um cara bacana. Bom, depois de 2009, 2010, eu recebi um convite para ir para o Náutico. A primeira vez, a primeira passagem minha no Náutico. E estava na Série B. E fizemos uma campanha também razoável no meu entender, e acabei saindo do Náutico em outubro aproximadamente, e logo depois que eu saí do Náutico recebi uma proposta para ir para Emirados Árabes. Fui trabalhar no Al Ain, o maior clube dos Emirados Árabes lá, muito bacana, mas num momento difícil. Eu cheguei lá em novembro, eles estavam na zona de rebaixamento pela primeira vez. E eles já tinham contratado o Elias, que um ano antes tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro no Atlético Goianiense. Sim. E o Elias, um menino sensacional, mas praticamente nós jogávamos só com ele de estrangeiro. O Al Ain sempre teve grandes nomes, inclusive o Emerson Sheik também jogou lá, sempre foram grandes nomes. Valdívia jogou nesse time também. Valdívia também, foi contratado na época por 10 milhões de dólares. E eu peguei o Al Ain na zona de rebaixamento, cara. Falei, pô, isso tem que acontecer comigo, né? E foi muito difícil, mas conseguimos chegar, ganhamos a Liga Menor, que tem uma liga que você joga com uma Reserve League, que você joga, ganhamos ela, onde eu também comandava.
Nós chegamos à final da Copa de Salate, perdi por Bonamigo, só que eu jogava só com árabes e o Bonamigo tinha o Ciel, tinha a Júlio César e tinha o Villanueva da seleção do Chile, né? Nós jogamos com o árabes, mas foi uma experiência muito boa. Chegamos na semifinal também da Copa Presidente e consegui tirar o time do rebaixamento. Esse foi o maior legado que acabou ficando lá, porque foi bem difícil, eram poucos jogos assim, né? Não é um turno lá, é metade do que é um campeonato brasileiro. Eu acho que fiz no total lá uns 25 jogos, mas chegou no final dessa época, o Sheik, que é o dono Sheik Razak, que praticamente é o dono do Al-Ain, ele tirou toda a diretoria, né? Porque o time passou por essa dificuldade toda, e o Al-Ain é o único time de Al-Ain, onde é a sede do país, onde tudo começou, e acabou saindo todo mundo, e eu também saí nessa. Eu já sabia antes de sair que ia acontecer isso, foi uma situação bacana. E aí, só para dar uma acelerada aí, Galo, para a gente poder falar um pouquinho aí, você teve a experiência na seleção brasileira, certo? Isso é 13, 14 e 15. E aí da seleção você volta a ser técnico, como que foi essa passagem? E agora que você está como treinador, querendo ser treinador, é isso? Eu quero voltar como treinador. Eu estive em 2012 no Náutico, naquela maior campanha do time de pontos corridos do Nordeste. Depois que me credenciou aí para a seleção, depois da seleção eu estive na Arábia Saudita. Depois da Arábia Saudita voltei para Ponte Preta, Vitória, e o ano passado, em 17 e 18, eu tive como diretor de futebol no Atlético. Isso. No final de 17 recebi um convite do Sérgio Sete Câmara. Aí daí do Atlético, agora você está voltando para ser treinador. Então, eu estou me preparando para voltar para o campo, porque é onde eu sou feliz, é onde eu gosto. Foi uma grata experiência, acho que isso aí me credenciou a estar no campo e quero voltar. E aí o que você acabou de citar para a gente foram trabalhos, a maioria consistentes, assim, você conseguindo fazer, se não sendo campeão, de salvar time, trabalhos consistentes você teve. É isso que te credencia, é isso que você espera que as pessoas analisarem, poxa, deixa eu pensar um treinador aqui que possa fazer um trabalho. É isso que você pensa, Galo, assim, em relação... Eu achei um todo, né? Até a passagem pela seleção, porque os números que eu tenho na seleção são excelentes, né? E a gente tem eu tenho mapeado hoje, por exemplo, essa geração de 93 a 2000, eu trabalhei com ela praticamente toda, no mundo inteiro. Então a gente conhece bastante jovens, isso aí a gente colocou para o Atlético Mineiro no ano passado, algumas situações. E eu acho que é o acúmulo dessa situação, do que aconteceu comigo como treinador, como atleta, depois como auxiliar, depois como treinador e até como gestor agora, para entender até o que se passa realmente num clube. O futebol mudou bastante, né, Galo? Você sabe do futebol que você jogou, ao futebol que você trabalhou e até agora a gente chegar você voltando a querer ser treinador. Como que você pensa nas suas equipes? É claro que você trabalha com o que você tem. Claro. Mas o que você pensa em relação a times? Trabalhar, iniciar a defesa, você que foi um volante, condicionar bem a defesa para pensar lá para frente? Como que você pensa, ou tem que ser um todo? Como que você pensa de futebol, Galo? Então, tudo depende do time que você está. Saber o tamanho que ele tem que estar e para saber onde é que ele pode chegar. Por exemplo, quando eu cheguei no Náutico em 2012, eu falei para nós temos que saber qual é a competição que nós vamos disputar. Porque não adianta você ser campeão estadual, você chega aqui, quer jogar de igual com... Então nós jogávamos um contra-ataque dentro e fora de casa. E eu fiz um planejamento e mostrei para os dirigentes, nós vamos jogar tudo dentro de casa e nada fora. Porque a recuperação de um time do Nordeste realmente é muito difícil, a logística. Nós somos o segundo melhor mandante e o segundo pior visitante. Foi exatamente do jeito que a gente desenhou. Entendi. Nós descansávamos o jogo fora de casa. Nós íamos para... empatar 0-0, perder de 1 e tal, mas nós sabíamos que a recuperação que a gente ia fazer no local do jogo era para voltar com tudo dentro de casa. E nós fazíamos isso e aconteceu, nós somos o segundo melhor, só não fomos melhor mandante que o Fluminense, que foi campeão. Legal. Galo, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, passa rápido o tempo, você tem muita história, você é um cara muito importante aí no futebol, como jogador, como treinador, trabalhando na parte diretiva no Atlético Mineiro. Eu agradeço a presença aqui no nosso programa e boa sorte. Tomara que você consiga aí encontrar um clube rapidamente. Sabe que o mercado muda-se muito, né? Mercado rotativo. A concorrência está forte, a gente sabe ao mesmo tempo, né? Tem muita gente também querendo trabalhar. Mas eu desejo sorte para você, viu, Galo? Não, eu que te agradeço a oportunidade de falar, porque é difícil um programa que a gente vem assim e tem condição de falar um pouquinho da gente, né? Sim. A gente comenta sobre futebol, tudo mais, falar da história é bacana e obrigado mais uma vez por ter me chamado aí. Legal, eu que agradeço. Falamos com o Alexandre Galo, nosso convidado de hoje do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!